Graça e paz, irmãos. Primeiramente, uma palavra de gratidão aos irmãos. Os irmãos, através das suas ofertas de missões regionais, permitiram com que nós pudéssemos começar a fazer os acordos. Nós tínhamos a possibilidade de atender 7, na verdade seriam 4 congregações e 3 igrejas. Até o presente momento nós conseguimos fazer 2 acordos, né? Possivelmente faremos mais 2, porque nós temos algumas ações, porque o alvo de missões, nós não conseguimos atingir aquilo que nós tínhamos estabelecido. Mas com aquilo que os irmãos colocaram, com certeza o Senhor vai multiplicar e nós vamos poder atender. Ontem nós tivemos na congregação batista em Bofete, conversando com os irmãos, porque nós estaremos ajudando aquela congregação, e também na posse do pastor Eliezer, que assumiu a congregação de Porangaba. Então, ontem nós estamos atuando ali com aqueles irmãos. Mas eu gostaria de deixar 3 datas importantes para os irmãos. Primeira data, 18 de março, nós vamos começar o projeto da Igreja Multiplicadora. E o pastor Helder vai estar conosco, iniciando esse projeto com as nossas igrejas da associação. Então, que os irmãos marquem, né? Nós vamos receber a maior parte das igrejas da associação, dia 18. Nós iríamos começar pela manhã, mas há muitos que trabalham, então nós resolvemos começar no período da tarde e da noite. A segunda data, 9 de abril, dia da Unidade Batista. E nós vamos ter a nossa feijoada da unidade, que vai ser aqui na Boas Novas, né? Onde nós podemos receber todos os irmãos, e nós vamos fazer da seguinte maneira: como é a Unidade Batista, nós vamos ter de Sorocaba, Unidade Batista em Piedade, juntando as 2 igrejas, Porto Feliz, Cerquilho, Boituva e Tatuí vão se unir, São Miguel Arcanjo e as 3 igrejas de Itapetininga vão se unir, e a Congregação Batista de Bofete, Porangaba, Cesário Lange, Guareí e PIB de Conchas vão estar unidas no mesmo dia, no mesmo momento, comendo feijoada também, não é? Então, nós vamos ter a feijoada da unidade, e é importante que você possa depois se envolver, e todo o valor arrecadado vai ser para os nossos projetos da associação. E na primeira semana de abril e no dia 18 e 19 de junho, nós estamos recebendo 40 seminaristas da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, para nos ajudar no trabalho de evangelização em Sorocaba. Se você quer nos ajudar nesse projeto, pode falar com a gente, nós vamos dividir. A primeira turma vem para ficar em Piedade, nós vamos fazer uma ação ali em Piedade, e a segunda turma em junho vai para Porangaba, Cesário Lange, Bofete, para nós atuarmos naquelas 3 cidades. Se você quer nos ajudar, eis a oportunidade, né? E falando como coordenador da Convenção Batista do Estado de São Paulo, marque no seu relógio 9h35, agende 4 minutos para você orar pelo nosso Estado. 645 municípios, 172 deles, nós não temos trabalho batista. Há um movimento no nosso Estado de São Paulo, movido pelo nosso governador, o Alckmin, em que ele quer que faça núcleos no estado de turismo religioso. E aí nós já temos uma ação muito forte em Porangaba, Itaporanga, Cesário Lange e em Sorocaba. A Igreja Católica São Judas, ela virou um núcleo voltado à questão do turismo religioso, que fica ali no Central Park, né? Então, ele é mobilizador nesse sentido, e nós, como batistas, estamos fazendo o mapeamento das trevas, trabalhando também nessa questão de mover o nosso povo para orar pelo nosso Estado. 9h35, 4 minutos para você orar pelo nosso Estado. Essas seriam as informações. Eu teria muitas outras, mas se eu der as informações, eu não trago a mensagem, tá bom? O tema que foi nos passado fala a respeito de encontros
transformadores, e a figura desse momento é Saulo. O texto é Atos 9, versículos de 1 a 9. Eu gostaria que você colocasse de pé, nós vamos ficar uns minutinhos sentados, eu estarei lendo o texto. Atos 9, versículos de 1 a 8. O texto diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao seu sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subiu subitamente e assentou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, não viu a ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Eu quero fazer uma continuação no texto, no mesmo texto, no 9, versículos 19 e 20. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jerusalém que este era o Filho de Deus. Vamos orar novamente, pedindo que o Senhor nos fale por esses momentos. Pai, todos nós tivemos um encontro com o Senhor, um encontro transformador, que fez com que as nossas vidas mudassem de direção. Que nesta manhã, ó Deus, aqueles que ainda não tiveram esse encontro com o Senhor, que o Espírito Santo fale às suas vidas. E que nós, que já tivemos esse momento especial, possamos nos relembrar do que éramos e do que somos, porque o Senhor dirige as nossas vidas, e possamos verdadeiramente marcar essa geração com o teu nome. Recebe, ó Deus, a gratidão por tudo que tens feito, e oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Eu separei uma outra tradução dos versículos 1 e 2, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os seus discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e foi-lhe pedir cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer para Jerusalém presos os que encontrassem pertencentes ao caminho, quer homens, quer mulheres. Aqueles que serviam a Jesus, aqueles que caminhavam com Cristo, aqueles que tiveram um envolvimento com o Senhor, eles eram denominados de uma seita chamada de caminho. Por isso, aqueles pertencentes ao caminho, aqueles que seguiam a Jesus, porque lá em João 14,6, Jesus se autodenominou o caminho, a verdade e a vida. E por isso, então, aqueles que seguiam a Jesus, eles tinham esse nome. Eles eram denominados e destacados como aqueles que seguiam o caminho. E sendo assim, Paulo, ele, em virtude daquilo que cria, persegue os que seguiam a Jesus. Nós podemos observar e ver que Saulo, ele é muito religioso.
E o fato de ser religioso e defensor da sua religiosidade, a sua posição era de que todos aqueles que eram contra aquilo que ele cria deveriam morrer. E Paulo, ele foi muito objetivo nesse fato, e ele então defende a sua tradição religiosa, e isso produziu nele ira, ódio por aqueles que tinham uma religiosidade ou viviam algo diferente deles. Como nós somos do Ocidente, nós não temos concepção do que é um ódio religioso. Mas se nós fôssemos do Oriente, nós entenderíamos o que isso acontece. Por que Paulo sente isso? Porque desde que ele é pequeno, criança, aquilo foi fermentado no seu coração, na sua vida, e à medida que ele cresce, raiza valores e princípios, tradições, e todos aqueles que pensam diferente devem morrer. Esse é o sentimento. E Paulo é muito eficiente naquilo que ele faz, defensor dos seus propósitos e daquilo que ele tem como meta. Por isso que o religioso sempre é um perigoso. Por isso que religiosidade, ela tira de nós a capacidade de reflexão e entendimento. Por isso que nós vivemos hoje no nosso mundo, é muito mais elementos religiosos do que verdadeiramente princípios estabelecidos por aquilo que Jesus nos diz e nos ensina. Saulo, então, para defender o que ele acreditava, ele tinha um alvo, e o alvo era aniquilar tudo e todos que são contrários ao seu pensamento. Como ele era alguém com poder, porque ele comandava o exército e tinha pessoas a seu comando, então ele partia para cima daqueles que eram seguidores de Jesus. E a igreja primitiva sofreu tremendamente perseguições por isso. Nós, no nosso país, nessa atualidade, você não sabe o que é perseguição. Há muitos relatos do que na verdade é perseguição. E Paulo então imprime isso. Diante desse pressuposto, ele partiu para a sua realização e buscou ter atos autorizados. Ele vai para a sinagoga, ele vai para os líderes religiosos e ele pede autorização para que ele possa cumprir aquilo que está dentro do coração dele, e ele consegue aquilo. Então, quando Paulo está em viagem a Damasco, ele tem o objetivo de chegar lá e acabar com todo mundo que serve a Jesus. Só que no meio do caminho, e diante daquilo que ele tinha proposto no seu coração para realizar, mesmo com toda a autorização que ele tinha dos religiosos da época, ele então tem um encontro, e esse encontro ele vai virar a vida de Paulo e os seus conceitos, seus princípios de pernas para o ar, fazendo com que aquilo que ele perseguia passasse a ser referência de sua vida. Aquilo que ele mais perseguiu, aquele que ele mais lutou contra, agora ele vai ser aquele que mais vai defender piamente e vai defender com sua própria vida princípios que antes ele perseguia. Gente, muitas vezes nós podemos fazer até algumas perguntas, e muitas vezes eu tenho certeza que você teria alguns questionamentos para colocar. O que verdadeiramente aconteceu para que Paulo pudesse ter uma mudança tão radical da qual ele teve? Primeiro, ele não planejou o encontro. Ele não foi ao encontro de Jesus para que ele tivesse um momento de transformação. Mas sim, Jesus foi ao seu encontro na estrada de Damasco, no momento em que ele cai do cavalo por causa da luminosidade que o cega. E de lá sai a pergunta: por que você me persegue? Qual é o objetivo? Gente, há tantas coisas que nós fazemos religiosamente e nós não temos condições de reflexão sobre aquilo que se faz. Eu me lembro, minha família é mineira, né? E eu sempre fui muito atento a algumas coisas com relação às tradições que se tem. Porque como mineiro e como religiosos, né,
haviam muitas pessoas da minha família ligadas a práticas religiosas. E havia uma bisavó minha chamada Custódia. E custódia nada mais é o lugar onde você coloca a hóstia. Tanto era a religiosidade impregnada na vida daquelas pessoas. Mas eu me lembro de uma história muito interessante, falando sobre religiosidade, em que a menina, diante da bisavó, porque mineiro demora muito para morrer, né? E muitas vezes alguns não alcançam nem vó, mas ela tinha bisavó, e ela olhando para a bisavó, ela diz assim, ela vê a bisavó dela sentadinha, quietinha. E ela vai ao encontro da mãe e percebe que a mãe está cortando um queijo. Mineiro e queijo tem muita relação. E aí a mãe cortava o queijo em 4, pegava as partes do queijo, botava em cima de um guardanapo e botava num tapoé e botava na geladeira. E ela perguntou assim, mãe, por que a senhora faz isso? Querida, não sei. Eu aprendi com sua avó. Sua avó sempre pegou um queijo, partiu o queijo e guardou. A garota, criança, com todo o seu... Vó, por que a senhora corta o queijo em 4? Não sei, querida. Sua bisavó fazia desse jeito e eu aprendi assim. E a sorte da garota, que ela tinha a bisavó, e acordou a bisavó no meio do seu sono da tarde e disse assim, Bisa, eu conversei com a minha mãe, conversei com a minha avó, e eu estou perguntando para a senhora, por que a senhora corta o queijo em 4 e põe no guarda-comida? Ela disse assim, na roça, minha filha, eu não tinha vasilha alguma redonda, e o queijo sendo redondo não cabia dentro da vasilha, então eu cortava o queijo quadrado, pegava as partes que sobravam e colocava em cima, e colocava um guardanapo para os mosquitos não sentarem em cima. Mas eu só fazia isso, porque eu não tinha um outro elemento que fosse redondo. Isso significa que tradição religiosa, você repete, você vive, mas nunca você questiona, por que é assim, de que maneira é assim, se há outra maneira de ser, se há outra maneira de pensar. E muitas vezes nós repetimos coisas que são tradições familiares, tradições nossas, de nossa família, mas você nunca parou para pensar por que você faz isso, ou por que você tem tais atitudes, porque há uma tradição familiar que vem, e como nós não temos muitas vezes bisavós para perguntarmos, ficamos com a grande interrogação. Paulo vivia a sua tradição religiosa e defendia a sua tradição religiosa, vivia a sua tradição religiosa e muitas vezes não questionou a sua tradição religiosa, mas no momento que ele teve encontro com Jesus, a sua tradição religiosa foi confrontada. Por que você me persegue, Paulo? Que foi que te fiz? Para que você possa matar todos aqueles que me seguem e que me servem. E aí Paulo diz assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Muitas vezes a gente não pergunta isso para Deus. Ultimamente eu tenho perguntado para o Senhor, o que o Senhor quer de mim? Será que eu estou vivendo no centro da sua vontade, no centro do seu querer, ou eu estou realizando aquilo que me interessa? Porque quando eu sirvo ao Senhor Jesus e tenho um encontro transformador com Ele, eu não faço aquilo que me interessa, eu faço aquilo que interessa a Ele. Paulo, ele vai viver e vai aprender, diante da sua arrogância, diante de toda a autoridade e poder que estava sobre ele, porque agora ele vai viver na dependência, enquanto cego, daqueles em quem ele perseguia. E a pior coisa do mundo é você não enxergar e você estar dependente daquele que você perseguiu. Porque todos olhavam para Paulo com uma desconfiança tremenda, de que muitas vezes poderia nada mais ser do que uma estratégia para que ele pudesse matar tantos outros. Sendo assim, existem muitos testemunhos de transformações, de encontros transformadores. Mas eu perguntaria assim para você, esse exemplo é um exemplo real, isso não é um exemplo fictício. Imagine você, um assassino, que sai para matar alguém,
E quando entra na casa da vítima, aponta o seu revólver para ela, e antes dele puxar o gatilho, disparar contra aquela pessoa, ela olha serenamente, calmamente, e diz: eu te perdoo porque te amo. Eu vou repetir. Imagine você, um assassino, que sai com o objetivo de matar alguém. Quando entra na casa da vítima, aponta o seu revólver e antes de puxar o gatilho, disparar contra a pessoa, ela olha serenamente, calmamente e diz: eu te perdoo porque te amo. Este criminoso travou diante de uma ação como esta. Meus irmãos, a mensagem da cruz, o sacrifício de Cristo, o seu amor por nós, derruba qualquer pessoa do seu patamar e de sua colocação, fazendo que ninguém permanece de pé diante de Jesus. O que nós vivemos hoje como povo de Deus é que há muitos que estão vivendo uma religiosidade de tradição familiar, mas não tiveram um encontro transformador com Jesus, porque se nós tivéssemos tido um encontro transformador com Jesus, nós teríamos uma atitude diferente, uma vida diferente, uma postura diferente, nós seríamos ousados, porque Paulo ele saiu por uma ousadia, Paulo saiu com uma estratégia, Paulo não se envergonhava, Paulo dizia e apontava, porque aquilo que transformou a vida dele iria transformar centenas de milhões de outras pessoas. E boa parte do que nós temos do Evangelho hoje, 13 cartas do Novo Testamento, escritas por Paulo, a teologia que nós temos hoje na igreja, escrita por Paulo, os exemplos apontados por ele, faz com que nós, como povo de Deus, precisamos verdadeiramente entender o que é um encontro transformador. O encontro transformador não intimida, o encontro transformador nos faz fazer diferença aonde nós estamos, de maneira com que estamos, porque esse encontro transformador faz algo que você não entende, mas transforma. Nós estamos vivendo um momento familiar muito complicado. Há 15 dias a minha sogra está internada na Unimed, no hospital da Unimed, porque ela tem câncer, o câncer dela é um câncer pulmonar. O câncer ele atingiu os ossos, então ela tem uma metástase óssea, e depois de muitos PET-CTs e PET dedicados, o câncer subiu para a cabeça e infestou toda a sua capacidade neural, e nessa semana nós recebemos a notícia de que a medicina não tem mais nada a fazer. E diante de um fato como esse, a primeira coisa que veio na minha mente diante daquela médica foi dizer para ela: nós entendemos, doutora. A médica disse assim: como? O senhor entende dizendo que sua sogra está nesse estado? O senhor disse para mim que entende. Eu falei assim: nós entendemos, doutora. Mas o senhor não tem uma relação íntima com ela? A minha esposa disse para a médica: eu entendo, doutora, ela é minha mãe. A médica olhando para nós diz assim: como vocês dizem para mim, com tanta segurança e tranquilidade, diante de algo que a medicina não pode fazer? Porque o que está em nós, na nossa vida, naquilo que cremos, é que o Senhor controla. E se for para o bem da dona Áurea, amém. Porque Ele pode curar e pode levar. Nesses 15 dias que nós estamos no hospital, há outros casos complexos e difíceis que Deus tem nos dado a oportunidade de dizer o que é um agente de transformação. A equipe médica procura-nos para conversar
e nos pede auxílio para passar a notícia para a família, para que nós possamos ajudá-los nesse momento difícil familiar. E a médica, essa semana, disse assim para nós: vocês me dão porto seguro. Vocês têm sido bênção nas nossas vidas. Por isso, meus irmãos, quando nós falamos de agente de transformação, nós não estamos falando de uma coisa que aconteceu com Paulo e é única dele. Mas quando nós vivemos o agente de transformação do dia a dia, nós podemos fazer diferença àqueles que estão à nossa volta, porque é esse o nosso papel. Não tem como ter uma transformação com Jesus e vivemos da mesma maneira que vivíamos antes de termos uma experiência com Ele. Paulo era outro homem. Ele não era mais o Saulo, ele era o Paulo transformado, o Paulo pregador, o Paulo ousado, o Paulo que enfrentava, o Paulo que era preso, o Paulo que não se calava. Porque se você estudar o que é uma prisão romana, você vai entender o sofrimento muito que esse homem passou. Mas mesmo em prisão ele cantava agradecendo a Deus, porque o Senhor era Senhor dele, não importa o lugar onde ele estava. E muitas vezes basta que aconteça um problema, uma dificuldade, uma resposta que contraria aquilo que você tem como objetivo, para você abandonar a sua fé. Eu tenho 40 anos de vida cristã. Cansei de ver pessoas que se ficaram pelo caminho, desacreditando, não confiando, não dependendo. E hoje, quando encontro eles por aí, eles dizem: por que eu fiz isso? E ainda diz: há tempo de você voltar e servir esse Deus. Diante disso, diante desse texto e dessa verdade, eu quero chamar a sua atenção, não ao ódio, não à ira, mas cuidado com as defesas de elementos pessoais, daquilo que pensamos como correto e que desejamos alcançar, mas que não é cristão. Deus não nos chamou para o sucesso. A exemplo de Jesus, Ele nos chamou para servir. Sirva onde você está, e que todos possam ver que você é um agente transformador, transformado. Não importa o que você faça, o pouco que você fizer, Deus vai transformar, e muito, para a glória dEle. Mas viva os princípios estabelecidos pelo Senhor. Deus os abençoe na sua vida, no seu desafio, em tudo aquilo que a vida dá e em tudo aquilo que a vida toma. Deus os abençoe.